Eu vou começar dizendo só uma coisa. Tem hora que a estrada não responde. Nem para onde você está indo, nem de onde você veio. E eu não estou querendo fazer mistério, não. Eu estou dizendo que tem vez que você está tão certo do caminho, tão acostumado com o asfalto, com as curvas, com as paradas, que quando alguma coisa foge um pouquinho do lugar, parece que foi o mundo todo que entortou. Essa história foi numa dessas viagens que a gente chama de seca. Longa, parada só para abastecer e mijar. Eu estava voltando da região sudeste para entregar uns documentos pessoais no interior da Paraíba, coisa de família. Peguei o trecho entre Presidente Dutra e o interior pelo caminho mais batido, com asfalto bom e poucos vilarejos. Era umas 3:30 da tarde, sol firme, sem nuvem, mas uma luz sem graça, sabe? Daquelas que você olha para o retrovisor e parece que está mais tarde do que realmente está. Foi quando eu vi um homem parado no acostamento, do lado de uma estradinha de terra fina que nem acostamento direito tinha. Não era pedinte, nem parecia gente da roça. Tava de camisa social clara, calça escura, sapato limpo, braço estendido, como quem pede carona, mas sem se agitar, parado, firme, me olhando. Eu reduzi, mais por reflexo do que por vontade. A gente acostuma a ajudar. Muita gente já me deu a mão quando precisei. E ele parecia calmo, muito calmo. Subiu sem dizer nada além de um obrigado. Falava baixo, mas claro. Voz limpa, sem sotaque puxado. Só disse que estava indo mais adiante. Não falou nome nem cidade, só mais adiante. Fiquei meio sem assunto, deixei o rádio baixinho e segui. Umas curvas depois, com 20 minutos ou pouco mais rodado, ele me pediu para parar. Assim do nada. Pode me deixar aqui mesmo. Era um trecho aberto, sem nada por perto. Nem casa, nem entrada de fazenda. Só mato dos dois lados e aquele vento seco que passa sem mexer a vegetação. Eu achei estranho, claro, mas parei. Ele desceu, agradeceu do mesmo jeito que entrou e foi andando para trás, em direção contrária da que a gente vinha. Achei esquisito, mas não voltei para olhar. Liguei o pisca, engatei a marcha e segui. Não deu 20 minutos. Lá estava ele de novo, no acostamento. Mesmo lado, mesmo gesto, mesma roupa. E agora é que vem a parte que ninguém engole. Não era parecido. Era ele. Mesma camisa sem pó, mesmo sapato limpo, mesma feição tranquila, como se nem tivesse andado. Dessa vez, eu não parei de cara. Passei direto, mas vi pelo retrovisor ele levantar um pouco o braço. Parecia insistência educada. Olhando para ele ali, parado, eu comecei a me perguntar se não estava confundindo, se não tinha alguém com roupa parecida, se eu não estava rodando em círculos sem saber. Mas aí, uns 3 minutos depois, eu parei o caminhão. Bati o volante leve, respirei fundo e esperei ele alcançar. Ele chegou, parou do lado. Eu abri a porta e perguntei: já não te deixei mais atrás? Ele só respondeu: o senhor é o único que ainda para. Entrou, sentou e ficou calado. De novo. Aí eu comecei a olhar melhor. Não tinha poeira na roupa, nem suor. E naquele calor, até o banco do carona estava morno do corpo dele. A viagem seguiu, mas agora eu estava com os olhos no retrovisor. De tempo em tempo, eu olhava para ver se ele estava mesmo ali. E ele estava, quieto, reto, olhando para frente. Mais 20 minutos e ele pediu para descer. Do mesmo jeito, sem apontar lugar, sem dar explicação. Desceu, sumiu andando. E agora você já sabe o que aconteceu depois, né? Mais uns quilômetros e lá estava ele de novo. Só que dessa vez, eu não parei. Fingi que não vi. Fiquei com a mão no volante suando. Mas eu passei direto. E quando olhei pelo retrovisor, só para confirmar, ele não estava mais na beira da estrada. Estava atrás de mim, dentro da cabine, sentado, como se nunca tivesse saído. Ele estava lá, dentro da cabine, sentado do meu lado. Só que eu não lembro dele subindo.
E antes que alguém aí diga que cochilei, que peguei passageiro e esqueci... Não, eu estava acordado. Eu vi ele na beira da estrada. Eu passei direto, eu juro. Mas ali ele estava, com a mesma roupa limpa, sem sujeira, olho reto para frente, mão no joelho e calmo, como sempre. Eu engoli seco, não falei nada, nem ele, só o barulho da estrada e do motor. Tava difícil respirar, mas eu continuei. Segui dirigindo como se tivesse tudo normal, como se fosse só mais uma carona, mesmo com o estômago revirando por dentro. Mais uns 15 minutos rodando, ele me perguntou uma coisa estranha. Do nada, por que o senhor parou da primeira vez? Eu achei a pergunta simples, mas pesada, porque eu não sabia. Não era o sol, não era o lugar, não era o rosto. Era como se eu já tivesse parado antes, muito antes daquele dia, como se aquela parada já tivesse acontecido de outro jeito. Não respondi. Ele também não insistiu. Pouco depois ele pediu para descer, mais uma vez. E eu deixei. Só que dessa vez, depois que ele saiu, eu encostei o caminhão. Desliguei o motor. Desci também. Olhei para o acostamento, para o mato, para o céu. Não tinha mais ninguém. Fiquei parado ali uns bons minutos. Não dava para dizer quanto. Só lembro do cheiro de terra seca e da sensação de que tinha alguma coisa errada com o tempo. Voltei para o caminhão. Tranquei as portas por dentro. E agora eu juro por tudo. Não peguei mais ninguém. Segui até onde o corpo aguentou, até cruzar a divisa, até onde a mente parou de registrar. E aí, o que eu lembro depois é só um corte, como se a viagem tivesse pulado. Porque quando eu abri o olho de novo, já era de noite. O caminhão estava parado no pátio de um posto no sertão da Paraíba. Não lembro de ter entrado. Não lembro de ter estacionado. Porta do carona aberta, luz interna acesa e um envelope branco em cima do banco. Eu juro que meu primeiro pensamento foi: roubaram alguma coisa, mas estava tudo lá, tudo, menos minha paz. Peguei o envelope, não tinha nome, não tinha letra, só uma coisa dentro, uma foto. Era eu, dormindo, dentro da cabine, com a boca entreaberta, a cabeça encostada no vidro e um detalhe que me gelou inteiro. A foto tinha sido tirada de dentro, da parte de trás do banco, de alguém que estava sentado atrás de mim. Na hora, eu fiquei sem ar. Olhei para trás, para todo o canto da cabine. Nada. Mas a sensação era que o tempo todo eu não tinha dirigido sozinho. Aquela estrada, aquela sequência toda, já não parecia uma lembrança. Parecia uma coisa que alguém tinha feito eu reviver. Como se eu tivesse repetido o mesmo trajeto com ele várias vezes. E só agora tivesse percebido. Desde esse dia, eu não peguei mais carona. E nem paro em acostamento por nada. Teve gente que já me chamou de ingrato, de desconfiado demais. Mas quem vê uma coisa dessas, não esquece. Eu ainda guardo a foto. Tá num envelope amarelado, escondido no fundo da minha mochila. E de vez em quando a cabeça não deixa, eu olho de novo. Não porque eu quero lembrar, mas porque eu preciso ter certeza de que fui mesmo eu, e não alguém, sonhando no meu lugar. A foto não mostra só o caminhoneiro dormindo. Mostra também o banco de trás, levemente desfocado, onde há uma sombra indefinida, como se nunca tivesse saído dali. E se você está curtindo esses relatos de estrada, deixa aí nos comentários para a gente saber. Tem muita história de caminhoneiro que ainda precisa ser contada. Teve uma época que eu achava que motel de beira de estrada era tudo igual. Lugar para tomar um banho rápido, deitar umas horinhas e seguir viagem. A gente que roda muito aprende a não ter frescura com essas coisas. Mas depois daquela madrugada, eu parei de entrar sem olhar direito. Era quase 3 da manhã quando aconteceu. Eu já estava virando o zóio no volante, cabeça pendendo para o lado, sabe?
Já tinha parado num posto antes para tentar aguentar até o trevo de Cambuí, mas o sono estava agressivo. Dava aquela tonteada que parece que a estrada começa a dobrar na sua frente. Foi aí que vi a placa do motel, bem apagada. Letras vermelhas descascadas com uma lâmpada piscando em cima. Eu já tinha passado por ele outras vezes, mas nunca entrei. Nem sei porquê. Sempre achei meio caído, mas naquele dia meu corpo não deu opção. Entrei devagarzinho na estradinha de terra que fazia um L até o portão. O pátio era grande, com os quartos um do lado do outro, parecendo garagem de oficina, e um balcão de vidro trincado na recepção. Um lugar sem alma. Não tinha uma música ambiente, nem barulho de TV de outro quarto, nada. Só o zunido da lâmpada e um vento leve fazendo poeira rodar no chão. Desci do caminhão e fui até a recepção. Tinha uma mulher lá, de cabeça baixa, anotando alguma coisa num caderno velho. Ela nem levantou os olhos direito. Eu tentei ser educado, disse: "Boa noite, tem quarto?" Ela só empurrou uma chave com o número 05 colado com fita e falou: "Tá limpo, foi isso." Não pediu meu nome, não perguntou a placa do caminhão, nada. Só a chave e uma cara de quem estava ali por obrigação. Aquilo me incomodou na hora, mas o cansaço era maior. Peguei a chave e fui. O quarto era o segundo da direita. Porta marrom, pintura descascada na parte de baixo. Quando abri, senti um ar parado, seco, tipo quando uma casa fica fechada demais. Não tinha cheiro de produto de limpeza, nem de nada, para falar a verdade. Só aquele ar abafado de lugar fechado há tempo demais. Acendi a luz. O ambiente era simples. Cama de casal com lençol claro, uma TV presa com suporte na parede, um ventilador parado no canto e o banheiro no fundo com a porta encostada. Tudo parecia em ordem. Só que ao mesmo tempo tinha alguma coisa que não batia. A cama estava arrumada, mas o lençol tinha um vinco horizontal, como se alguém tivesse sentado ali há pouco. O controle da TV não estava na prateleira. Achei que tinha sumido. A lixeira do canto estava vazia, ou quase. Quando cheguei mais perto, vi um pente quebrado lá dentro. Um daqueles de plástico preto com os dentes tortos, meio melado de alguma coisa que eu não quis examinar. Fui até o banheiro. Luz fraca, espelho meio embaçado e o sabonete já estava usado, molhado, com marca de dedo de alguém que tinha passado ali antes. E a coisa que mais me travou, uma pegada descalça dentro do box, nítida, de um pé só. Fechei a porta do banheiro sem olhar mais. Sabe quando a cabeça quer evitar de se convencer? Deitei mesmo assim. Naquela hora, o corpo estava mais fraco que o desconforto, mas não peguei no sono de vez. Dormia aos trancos. Tinha a impressão o tempo inteiro de que tinha alguém parado no banheiro, encostado na parede de azulejo. Não dava para ver, mas parecia, como se o quarto tivesse sendo dividido com alguém que estava calado demais. A TV? Tentei ligar. Sem sinal, só chiado. Um chiado baixo, fino, que se misturava com o som da minha respiração. Abaixei o volume e joguei o controle do lado da cama. Acho que dormi mesmo lá para as 4. Mas antes, teve um som que não era meu. Parecia um grito abafado, vindo do lado. Um som sufocado, tipo alguém tentando pedir ajuda, mas com a boca coberta. Levantei num pulo. Fui até a janela e puxei a cortina. Todos os quartos estavam apagados, todos. Aquela escuridão completa me deu uma sensação que nem sei explicar. Era como se o lugar tivesse sido desligado. Voltei para a cama, mas não deitei. Fiquei sentado, esperando amanhecer. Quando o céu começou a clarear, eu já estava sentado na beira da cama fazia horas. Não consegui dormir mais depois daquele som abafado. E nem era só o barulho em si, era o tipo de silêncio que ficou depois. Sabe quando parece que o ambiente está esperando você tomar uma decisão errada? Foi isso. Fui até o banheiro de novo, com o sol já tentando entrar pela janelinha embaçada. E confirmei o que vi na madrugada. A pegada estava lá,
Mesma posição, mesma forma. E tinha outra coisa que eu não tinha notado antes. O box tinha um leve risco na parte de dentro do vidro, como se alguém tivesse passado algo pontudo ali. Mas eu ainda estava naquela fase de negar. Dizia para mim mesmo, deve ser de hóspede anterior. Devem ter esquecido de limpar. Voltei para o quarto. O controle da TV estava debaixo da cama, caído, sendo que eu tinha deixado em cima da colcha. Fiquei olhando para aquele negócio por uns bons segundos. Pensei, eu posso estar ficando paranoico, só isso. Me vesti, juntei minhas coisas e fui para a recepção. A mulher da madrugada já não estava mais lá. No lugar, tinha uma moça nova, bem mais nova, de cabelo preso e uniforme rosa. Estava mexendo no celular e quando me viu levantou rápido, meio assustada. Falei que estava indo embora e perguntei quanto era o valor do quarto 05. Ela me olhou com uma cara esquisita. Levantou a cabeça devagar e falou, qual quarto? 05. O da ponta, ali da direita. Cheguei umas 3 da manhã. Ela não respondeu de imediato. A expressão dela mudou. Ficou pálida de repente. Largou o celular sem olhar e perguntou, o senhor entrou no quarto 05. Como? Ué, a moça de ontem me deu a chave. Estava escrito 05. A menina travou. Ela saiu de trás do balcão, foi até uma caixa de acrílico presa na parede com as chaves penduradas e ficou ali parada. Nem mexeu, só olhou. Eu fui atrás, me aproximei devagar. A chave do 05 estava lá, com fita igualzinho a que eu recebi, só que o encaixe do chaveiro não era o mesmo. A que ela me mostrou tinha o plástico meio rachado. A minha, que eu ainda segurava, estava inteira. Foi aí que ela chamou o gerente. Um sujeito baixinho, de óculos redondo, com um jaleco esquisito, tipo de laboratório. Ele veio andando rápido, com passo curto, e sem nem dar bom dia, perguntou, o senhor disse que dormiu no quarto 05? Dormi. E quem entregou a chave? A mulher que estava no balcão de madrugada. A senhora Rosana? Não sei o nome dela. Ele puxou a menina de canto e cochichou algo que não conseguia ouvir. Depois voltou para mim e soltou. O quarto 05 está interditado desde segunda. Não era para ninguém entrar lá. Meu estômago gelou. Eu perguntei o que tinha acontecido, mas ele fez sinal com a mão, dizendo que não podia falar. Só disse, teve um incidente, uma ocorrência séria. A polícia veio, o quarto foi lacrado. A chave não devia nem estar fora da gaveta trancada. Fiquei sem fala, mostrei a chave que eu estava segurando. Ele pegou, virou de lado e disse, essa não é a nossa. Aí ele olhou para mim e falou com a voz mais firme, o senhor tem certeza que pegou aqui? Tenho. E entrou com ela sem ninguém impedir? Entrei. Dormiu lá dentro? Balancei a cabeça. Ele suspirou, ajeitou os óculos e disse baixo, então o senhor devia ir embora agora. Eu não entendi se aquilo era uma sugestão ou um aviso. Voltei para o caminhão meio tonto, tentando lembrar de cada passo meu desde a madrugada. O céu já estava azul claro e um caminhão-tanque estacionava mais para frente. Tudo parecia normal, como se o que eu vivi não tivesse deixado marca nenhuma no lugar. Mas tinha uma coisa errada. Antes de abrir a porta do meu caminhão, eu vi o controle remoto da TV do quarto 05. Estava no meu banco do carona. E não era o mesmo que eu tinha deixado no quarto. Era outro, mais velho, com os botões gastos e um detalhe que congelou minha mão. Tinha uma mancha escura, bem no botão de desligar. Seca, quase imperceptível, mas presente. Eu fiquei olhando aquilo por longos minutos, sem conseguir entrar no caminhão. Só pensei numa coisa. Eu dormi onde não devia e trouxe algo de lá sem querer. Fiquei uns 5 minutos parado na porta do caminhão, olhando para aquele controle no banco. Não toquei, não mexi, só encarei. Sabe quando a cabeça começa a buscar justificativa, mesmo quando já sabe que não tem? Devo ter pegado sem querer. Talvez eu tenha deixado cair no bolso. Alguém pode ter colocado ali, mas não fazia sentido.
porque aquele controle não era o que eu vi no quarto. O de lá estava inteiro, moderno até. Esse parecia mais antigo. Tinha até fita adesiva no compartimento da pilha. E a mancha escura não era sujeira comum. Era seca, avermelhada. Uma coisa que não devia estar em botão nenhum. Peguei um papel que eu tinha no painel e usei para pegar o controle. Coloquei dentro de um saco plástico e deixei no porta-luvas, como quem guarda um bicho morto. Liguei o caminhão, mas não consegui sair. Minha mão tremia no volante. Tive que desligar e respirar fundo. Na minha cabeça, o quarto ainda estava ali. O box, a pegada, o sabonete usado, a lixeira com aquele pente torto. Tudo encaixado como se estivesse esperando o outro corpo deitar no lugar certo. Aos poucos, comecei a juntar as peças. A ausência de barulho. A mulher da recepção que não falou o nome. O silêncio dos outros quartos. O controle no banco. A chave diferente. Tudo me empurrava para uma resposta. Mas eu não queria aceitar. Deixei o motel sem olhar no retrovisor. Peguei a BR de volta, mas não consegui mais seguir o plano da viagem. Parei na primeira borracharia aberta, pedi um café e fiquei lá. O borracheiro nem quis conversa, só perguntou se eu tinha dormido mal. Acho que minha cara não escondia. Naquela semana eu não falei nada para ninguém, mas aquilo ficou. Sabe quando uma coisa pequena começa a grudar em tudo? Comecei a sonhar com o quarto, mas não com o que eu vi, com o que eu não vi. A sensação de alguém ali no banheiro, parado, sem respirar, não era pesadelo. Era quase lembrança de alguma coisa que minha cabeça não registrou consciente. Fui ficando mais quieto, mais desconfiado com os lugares onde eu dormia. Comecei a evitar motéis de estrada, até mesmo os que eu já conhecia. E o controle? Tá comigo até hoje. Sim, ainda. Nunca tive coragem de jogar fora. Já tentei, confesso. Mas toda vez que vou por fora, parece que ele tá olhando. Parece bobagem, eu sei. Mas tem objeto que não é só objeto. Tem coisa que volta com a gente. E não é porque a gente pegou. É porque aquilo viu a gente primeiro. Não sei o que aconteceu no quarto 05. Não me contaram. Não saiu notícia nenhuma. Mas o que me assusta não é o que aconteceu. É o jeito como o lugar parecia pronto. Pronto para mais um. Como se estivesse esperando. E eu entrei. Deitei. Apaguei. Tem noite que eu acordo com a sensação de que ainda tô ali e que não fui embora direito. Tem lugar que não quer mais ninguém e tem cama que já teve gente demais. Por isso que agora, quando eu paro, eu olho. Não é frescura não, é defesa. Porque eu entrei ali só para dormir, mas parece que eu acordei com alguma coisa agarrada no meu silêncio. Você dormiria num quarto que já tinha sido interditado pela polícia? Se eu tivesse passado direto, talvez hoje eu dormisse melhor. Mas não, eu freiei, porque vi uma criança sentada no meio do asfalto. Eram umas 4 da manhã, mais ou menos. Eu estava num trecho de terra entre duas cidadezinhas do norte de Minas. Trecho feio, apertado, sem acostamento. Mata de um lado, barranco do outro. Nem linha no chão tinha mais. Eu só peguei aquilo porque tinha tido um acidente na rodovia principal e o aplicativo sugeriu esse atalho. Eu já tinha rodado por ali antes. Sabia que era ruim, mas achava que dava para ganhar tempo. O céu ainda estava escuro, só o farol alto cortando o breu. Eu estava sozinho, nenhuma alma viva no retrovisor. Foi aí que vi. Lá longe, bem no meio da pista de terra, tinha um negocinho parado. Não entendi de cara o que era. Podia ser um saco, uma caixa ou até um bicho. Mas fui chegando devagar e vi que era gente. E mais do que isso, era uma menina, sentada no chão, de cabeça baixa, braço cruzado na frente do peito, 10 anos no máximo. Pequena, magrinha, de camiseta clara. Na hora meu estômago virou. Não tinha como eu seguir, não tinha.
Meu corpo travou o volante. Freiei. Puxei o freio de mão. Abri a porta. Pisei no chão e senti aquele barro úmido da madrugada grudando na bota. Eu só levei a lanterna e fui andando. A cena era esquisita. Ela não chorava, não se mexia. Só estava ali, sentada no meio da estrada, como se tivesse sido deixada ali para esperar alguma coisa. Ei, menina, tá tudo bem? Nada, nem um pio, nem levantou o rosto. Continuei me aproximando. Eu já sentia que tinha alguma coisa errada. Mas não era só medo, era um incômodo mais fundo, sabe? Como se eu estivesse entrando numa coisa que não dava para sair depois. A luz da lanterna bateu nas pernas dela. Foi aí que eu vi que tinha algo amarrando os pés. Era corda, não de nylon. Daquelas cordas de sisal, tipo de amarrar saco de batata, presa no chão, cruzada por trás das pernas dela. Como se tivessem colocado ela ali e deixado presa. Eu gelei. Dei mais um passo. Me abaixei para tentar entender onde a corda ia. E foi nesse momento que a lanterna pegou uma coisa que eu não tinha visto antes. Entre os matinhos do lado direito da estrada, tinha um brilho, pequeno, fixo. Um reflexo metálico, redondo. Eu conheço aquele brilho. Não era pedra, nem nada natural. Era lente de câmera. Eu congelei. O braço que segurava a lanterna tremeu. Eu não sabia se abaixava, se corria, se falava com ela. Tava tudo mudo. Só o som dos meus passos na terra e o barulho da minha respiração ficando mais forte. Foi aí que teve um estalo, não da minha cabeça. Um estalo mesmo, seco, vindo do mato do lado esquerdo, o oposto de onde estava a câmera. Depois, outro barulho. Passo, galho quebrando. Um som abafado de alguém movendo o mato com o pé. Tinha gente ali, gente que me viu parar, que me viu ajoelhar, que sabia exatamente onde eu ia estar naquele momento. A menina levantou os olhos para mim. Eu juro por tudo, ela não disse nada, mas o olhar dela não era de alívio, era de pavor, como se eu também fosse parte da armadilha. Meu corpo se decidiu sozinho. Eu levantei como quem toma choque, dei 2 passos para trás, quase tropecei. A lanterna caiu e apagou. Na mesma hora ouvi outro barulho, mais perto, rápido, pesado, tipo gente correndo na beirada da estrada. E alguém, ou alguma coisa, do meu lado esquerdo, bem na entrada do mato. Eu não pensei, eu corri de volta para o caminhão sem olhar para trás. Quando botei a mão na maçaneta, vi que a porta ainda estava meio aberta. Pulei, bati ela com força, joguei o câmbio para o ponto morto, virei a chave, puxei ré e joguei o caminhão para trás com tudo. A roda patinou na lama, a traseira foi para o lado. Eu quase joguei o bruto no barranco, mas eu saí. Enquanto o caminhão engatava de novo, eu ouvi grito, não sei de quem. Se foi ela, se foi alguém que estava ali, se era para mim, mas era grito de desespero, grito de susto, de coisa errada. Eu meti a primeira e fui embora, reto, sem olhar no retrovisor, sem piscar, só olhando para o escuro e torcendo para que ninguém viesse atrás. Foram os 30 minutos mais longos da minha vida. Só parei quando vi luz. Um posto pequeno, com 2 caminhões parados. Um deles era de um cara que eu já conhecia, Denis, de Montes Claros. Gente boa. Eu desci do caminhão todo tremendo, sem saber se falava, se pedia ajuda, se chamava a polícia. Ele viu minha cara e já perguntou o que tinha acontecido. Eu só consegui dizer: colocaram uma criança no meio da estrada, com câmera virada para mim. O Denis não entendeu na hora, e nem eu sabia como explicar. Eu só falava que tinha uma menina amarrada no chão e que alguém estava filmando. Que tinha gente ali, gente escondida, esperando. Ele tentou me acalmar. Disse para eu respirar, beber uma água. Perguntou se eu queria ir na polícia com ele. Eu disse que queria sim. A gente foi até um destacamento que tinha perto da entrada da cidadezinha. Delegacia pequena, 2 policiais de plantão. Um deles estava comendo. O outro nem tirou os olhos do celular. Expliquei tudo, do jeito mais claro que consegui. E aí veio a parte que me travou de vez.
Eles perguntaram onde exatamente foi. Eu disse: na estrada de terra, depois da curva da ponte, antes do pasto com cerca caída. Um deles levantou a sobrancelha. O outro perguntou se eu tinha marcado o ponto no GPS. Eu disse que não, porque naquela parte não pega sinal. E eu estava nervoso demais para lembrar qualquer número de quilômetro. A resposta deles: sem coordenadas, sem denúncia formal. Um deles até comentou com o outro, meio rindo: ah, deve ter sido uma boneca. E o outro completou: ou então foi alguma peça de vagabundo. Dennis ficou puto. Eu fiquei quieto, porque naquele momento eu não sabia mais o que tinha visto. Mas eu sabia o que tinha sentido. E aquela menina, ela era de verdade. E ela estava apavorada. Voltei para o caminhão com um nó no peito. Mas eu não consegui dormir, não consegui comer. Fiquei no banco olhando para o escuro por horas. No fim da tarde falei com o Dennis: eu vou voltar lá, eu preciso ver se ainda tem alguém. Ele quis ir junto, disse que não ia me deixar ir sozinho. A gente pegou o caminho de volta por volta de 6 da tarde, com a luz ainda fraca. Só que, quando a gente chegou no trecho, não tinha nada. A terra fofa já estava coberta de marca de outros pneus. Não tinha mais corda, não tinha câmera, nem marca de pé, nem sinal de nada. O mato do lado direito, onde eu tinha visto a lente, parecia recém-pisado, mas podia ser bicho, podia ser vento, ou podia ser alguém que passou e levou tudo. Eu fiquei ali parado, no mesmo lugar onde eu ajoelhei. O Dennis me olhou e perguntou se eu tinha certeza que foi ali. Eu tinha. Era ali, sim. O mesmo barranco, a mesma curva, o mesmo mato fechado, o mesmo silêncio. Mas parecia que nunca tinha acontecido nada. Fiquei com a lanterna na mão, cutucando o chão, procurando qualquer coisa. Um pedaço de corda, um pedaço de pano. Nada. A menina parecia ter evaporado. Ou pior, parecia nunca ter estado ali, mas eu vi. Eu juro por tudo, eu vi. Eu vi o rosto dela, vi os braços cruzados, vi o medo nos olhos dela e vi a corda prendendo os pés. Aquele olhar não era de boneca, não era de simulação, era humano, era real. E era o olhar de alguém que não estava ali por escolha. Desde aquele dia, eu nunca mais consegui passar reto quando vejo alguém na beira da estrada. Mas eu também nunca mais consegui parar com o mesmo instinto de antes. Porque agora, toda vez que eu vejo alguém no acostamento, eu penso se não tem uma lente escondida no mato, se não tem alguém esperando eu me ajoelhar de novo. Eu não sei se a menina foi salva, não sei se alguém levou, ou se era só mais uma armadilha que deu errado. Mas o pior de tudo é que eu fui embora, eu corri. E às vezes, no meio da noite, quando o sono não vem, eu fico pensando, e se ela ainda estava viva quando eu fugi? E se eu tivesse tido mais um minuto, será que dava para tirar ela dali? Eu não vou saber nunca. O que eu sei é que aquilo não foi acidente, aquilo foi planejado. Com câmera, com ângulo, com distância, com silêncio. Foi feito para pegar alguém que para, alguém como eu. E desde aquele dia eu me pergunto, se fosse você, teria parado, teria ajoelhado, teria fugido, ou teria ficado até o fim, mesmo sabendo o que podia acontecer? E se fosse você, teria tentado salvar? Ou teria feito o que ele fez? Comenta aí. Eu só escutei. Foi só isso. Um som, e às vezes só isso é pior do que ver. Era para ser só mais uma cidade no caminho. Nem estava tão longe de onde eu queria parar. Faltava pouco para anoitecer. E eu já estava naquela pilha que junta sono, calor e aquele bafo de motor que vai virando raiva com o tempo. Sabe como é, né? Você vai ficando tonto de cansaço e tudo vira obstáculo. Semáforo, ciclista, até as sombras parecem querer te atrasar. Eu só queria uma sombra para encostar, comer alguma coisa e dormir. Só isso.
O trânsito ali era lento, uma daquelas vias com padaria de um lado, loja de celular do outro e a praça no meio. Gente andando sem pressa, carro parando sem dar seta, menino com mochila atravessando correndo. Normal. Nordeste no fim da tarde. A faixa era larga, larga mesmo, uns 8 passos de canto a canto, se fosse contar. E quando o sinal fechou, eu parei. Já estava com a mão na marcha, preparado para sair assim que abrisse. Foi aí que eu vi. Tinha alguém parado bem no meio da faixa. Uma garota. Mas ela não estava atravessando, nem olhando para ninguém. Só parada, de cabeça baixa, braço colado no corpo. Eu lembro direitinho da blusa que ela usava. Branca, quase transparente com o sol atrás. Mas não dava para ver o rosto. O cabelo cobria tudo. Um ventinho fino mexia as pontas. Só isso. Nenhum passo. Nenhuma reação. Eu dei farol. Nada. Esperei. Um carro passou pela pista ao lado, buzinando. Ela nem se mexeu. Aí eu pensei, deve estar esperando alguém. Ou está distraída. Vai sair quando o sinal abrir. Abriu. Eu engatei a marcha e fui soltando o pé devagar. Bem devagar. O caminhão arrastava como se sentisse o peso do dia. Eu ia olhando para frente, esperando ela sair do meio. Mas ela não saiu. A buzina não adiantou. Quando eu estava quase encostando, faltava pouco, muito pouco mesmo, escutei um tec seco. Como se tivesse passado por cima de uma pedra grande. Só que não teve tranco, não teve nada no chão. Eu travei o caminhão no meio da rua. Nem olhei para os retrovisores. Eu só desci. Desci com o coração na garganta. Fui direto para frente. Nada. Fui para o meio da faixa. Nada. Fui olhar embaixo. Nada. Nenhum corpo. Nenhum sinal. Nenhuma bolsa, caderno, celular. Nenhum vestígio de nada. As pessoas na calçada começaram a me olhar como se eu fosse maluco. Uma senhora até olhou para o meu pneu traseiro e virou o rosto como se tivesse pena. Mas não tinha nada. Absolutamente nada. E o pior, ninguém ali parecia ter visto alguém na faixa. Eu comecei a suar frio por dentro. A cabeça latejava. Respiração curta, curtinha. Voltei para a cabine, trêmulo, liguei o motor de novo. E foi só aí, que escutei de novo. Tec, tec, tec. Só que agora era mais fraco. Como se viesse debaixo do caminhão. Repetido. Ritmado. Tec, tec, tec. Não era a peça solta. Não era pneu batendo em algo. Eu sei o som de coisa mecânica. Aquilo não era. E olha, desde aquele dia, ele não parou. Eu passei 3 noites dormindo mal. Até então, achava que era só nervoso, que o susto tinha me embaralhado. Mas o som continuava. Toda vez que o caminhão parava, no semáforo, no pedágio, até mesmo em descida com freio motor. O barulho vinha junto, só no momento de parar. Levei no mecânico. O cara desmontou tudo. Olhou suspensão, eixo, chassi, roda, tudo. Nada. Troquei de caminhão com um amigo. Um que nem tem as mesmas peças, nem do mesmo modelo. Levei para a estrada só para tirar a dúvida. O barulho apareceu de novo. Aí eu parei de dirigir de dia. Comecei a sair de madrugada, só com luz alta, só por estrada aberta. Evitava cidade, evitava bairro, evitava cruzamento, evitava faixa. Mas mesmo de noite, ele vinha. O som não era constante, era como se esperasse. E quando eu parava em algum canto para jantar, aquele som voltava. Como se ela estivesse lembrando: ei, você não viu, mas eu estava ali. Eu passei a duvidar de mim. Mas quando você sente que viu, quando você escuta o que escutou, não adianta dizer que não. A parte que mais me machuca é que não tem corpo, não tem nome, não tem explicação, mas o som não deixa esquecer. Eu escutei. Eu sei o som que faz quando o caminhão pega em cheio um corpo na dianteira, mesmo que o corpo não esteja mais lá. Eu tentei ignorar. Juro para vocês que tentei. Mas quanto mais eu tentava, mais aquilo virava uma coisa viva. O barulho parecia saber. Sabia o momento certo de vir.
Nunca era quando eu estava distraído. Era quando eu estava sozinho, em silêncio, tentando dormir. Era quando eu parava no acostamento para ajeitar o banco. Quando encostava para comer alguma coisa. Era como se ela esperasse. E olha, eu sei o que vocês devem estar pensando. Que eu estava cansado, que vi coisa, que meu cérebro confundiu. Mas não é assim. Não é invenção. Não quando aquilo se repete todo dia, todo sinal, todo ponto de parada. E principalmente, não quando outro caminhoneiro vira para você e diz: "Você também escutou, né?" Isso aconteceu há umas 2 semanas. Eu tinha parado num pátio de posto ali perto de Vitória de Santo Antão. Estava mais vazio do que o normal. Só uns 3 caminhões espalhados. E eu encostado no meu, já sem vontade de descer, só com a cabeça encostada no volante, esperando o sono vencer o barulho que vinha lá de baixo. Tec, tec, quando esse outro caminhoneiro passou devagar do meu lado e só falou isso, baixinho, sem parar de andar. "Você também escutou, né?" Eu olhei na hora. Saí da cabine como se tivesse levado um choque. Alcancei ele na bomba de diesel e perguntei do que ele estava falando. Ele fingiu que não sabia, tentou desviar. Mas depois, com calma, contou. Ali naquela faixa, perto da praça, eu estava virando à esquerda. Achei que era uma criança esperando. Fui devagar para deixar passar, mas ela não passou. Aí, escutei, do mesmo jeito que você está ouvindo agora. Ele não precisou dizer mais nada, só que ele foi além. Disse que a história rola entre os mais antigos, que ninguém sabe ao certo se é verdade, se é invenção de praça, mas que teve um caso, muitos anos atrás, de uma menina que foi atingida por um carro de carga ali. Final de tarde. Ela estava atravessando com o irmão menor e, segundo dizem, parou bem no meio da faixa, na dúvida se o sinal estava fechado mesmo. O motorista não viu, ouviu tarde demais, e desde então tem gente que jura ver uma garota parada ali, sempre do mesmo jeito, nunca levanta a cabeça, nunca atravessa, só fica, esperando alguém cansado o bastante, com o reflexo lento, com a mente entorpecida, com a culpa pronta. Eu não quis acreditar, mas o som, ele não deixou. Eu comecei a ver coisas sim, mas não como quem delira. São pequenos reflexos, às vezes no retrovisor, às vezes no espelho do parasol. Uma figura, um cabelo mexendo. A blusa branca, só que quando olho de novo, nada tá lá. Mas o som tá. Eu pensei em largar o caminhão, largar a estrada. Mas aí vem o problema maior. Eu escutei até fora da boleia. Sim, na semana passada parei em casa por 2 dias. Tentei ficar só no quarto, longe de tudo, sem ligar o rádio, sem barulho, sem motor. Mas quando fui tomar banho, abri o chuveiro e escutei. Era fraco, mas estava lá, como um lembrete. Minha mulher até comentou que eu ando distante, que pareço carregado. E como é que eu explico para ela que não tem nada errado com o caminhão, mas tem alguma coisa errada comigo? Não tem como. A pior parte disso tudo, sabe qual é? É não ter resposta. Não tem prova, não tem marca, só tem o som. E eu sei o que escutei naquele dia. Eu escutei o barulho de alguma coisa pegando embaixo. Um som seco, definitivo. Aquele tipo de ruído que te faz gelar por dentro. E não importa quantas vezes me digam que não tinha corpo ali, que não acharam nada, que não tinha sangue, que não tinha vestígio, porque o som continua. E se o som continua, é porque alguma coisa ficou. Você já escutou um som que parecia só para você? Comenta aqui embaixo se essa história te arrepiou. E se quiser mandar seu relato para o canal, é só escrever que a gente escuta. Aqui no Diário de Terror, as vozes não param.